Sobre essa tensão e essa expectativa imprevisibilidade da guerra entre Estados Unidos e Irã, a gente recebe agora Benny Fard, que é sócio da B8 Partners, especialista em investimentos e negócios internacionais. Benny, muito obrigada, bem-vindo ao Hora H. Eu que agradeço pela gentileza do convite. Benny, quero te ouvir sobre impactos econômicos. A gente fala muito da questão política, mas os alardes que têm sido feitos pelos organismos internacionais sobre os impactos econômicos são cada vez mais preocupantes. Você, acompanhando o que está acontecendo, acompanhando a reação dos mercados, em que ponto está a percepção de risco do que pode acontecer com a economia internacional em função da guerra? Bom, Thaís, nós analistas de mercado estamos o tempo todo de olho nessa volatilidade, não só do choque de petróleo, mas também de todas as suas derivadas, porque a gente está vivendo um período de 62 dias de conflito bastante impactante em termos geopolíticos e, de fato, o que a gente tem percebido é que o rearranjo de peças do xadrez geopolítico global tem sido uma das principais pautas desse conflito. E o rearranjo de cadeias produtivas, o custo de capital, que vinha com certo grau de normalidade até meados da pandemia, foram se deteriorando ao longo dos últimos 4 anos, 5 anos, especialmente quando Rússia decide invadir a Ucrânia, a gente começa a ter ruído maior no mercado global, com uma escalada do preço de elementos básicos da economia. A gente tem que lembrar que lá atrás, há 4 anos, houve o choque do gás natural na Europa, depois a gente teve outros choques, e a gente tem percebido esse estrangulamento do Estreito de Hormuz como um instrumento, talvez a última carta dos ayatolás e do regime da Guarda Revolucionária, mas Donald Trump, de forma muito objetiva, co-fechando o Estreito de Hormuz, faz com que os ayatolás, o regime da Guarda Revolucionária, venham à mesa para negociar. E é curioso, Thaís, porque todo o movimento de ida e volta de Donald Trump causa muita volatilidade no mercado em todos os aspectos. Então, a gente acompanha ouro, por exemplo, tem uma volatilidade muito grande, além do próprio petróleo. A gente acompanha o Bitcoin com certa estabilidade, a gente acompanha a prata, a gente acompanha o cobre, a gente acompanha bolsas, né? Taxas longas de juros, a gente acompanha a dívida dos países flutuando com esse voo para a qualidade de investidores tentando refúgio nos Estados Unidos, saindo de lá, vindo para emergentes, como é o caso do Brasil. Então, esse novo panorama geopolítico, de certa forma, parece ter trazido um efeito bastante danoso à economia global, que tende a não se esgotar já. E só para concluir aqui a minha linha de raciocínio, Thaís, algo como 700 ou mais, 700 milhões de barris de petróleo foram perdidos nesses 62 dias de conflitos. Não há estrutura logística para escoar um volume maior do que o habitual se Hormuz for reaberto hoje. Então, a gente vai continuar experienciando esse choque de petróleo, de fertilizantes, de outros insumos de todas as ordens, mesmo que Irã e Estados Unidos cheguem a um acordo. E mesmo que a gente tenha alguma sinalização de pacifização, 2026 tende a ser um ano bastante desafiador do ponto de vista de inflação, câmbio com volatilidade, etc. E 2027 deve ser impactado também. Barney, eu te agradeço muito você fazer toda essa correlação, porque às vezes fica difícil para muita gente entender o que uma coisa tem a ver com a outra, né? O capital ele encara o risco e ele tenta dar preço para o risco. Há uma leitura de alguns analistas, esses que fazem previsões aí do que pode acontecer no mundo, chamando a atenção para o erro do preço, dizendo, olha, o barril de petróleo está ali rodando os $100, hoje até caiu um pouquinho, mas continua acima dos $100, as duas maiores referências. Está errado esse preço já tinha que estar refletindo essa perda que você acabou de dizer e todo o tempo de recuperação. Você percebe alguma tentativa do mercado de não afundar numa percepção de risco extremamente negativa, contando com uma solução para esse conflito?
De fato, a leitura dos analistas de mercado não tem levado em consideração a retomada do fluxo como possivelmente deve ser, Thaís. Mas há um panorama um pouco mais complexo e mais amplo que a gente precisa observar. O estrangulamento do Estreito de Hormuz, de certa forma, não só afeta o principal ator antagônico da polaridade mundial, que é China vis-à-vis Estados Unidos. Então, o principal afetado desses 62 dias de conflito é a China, naturalmente, os países circunvizinhos. Mas se nós dermos dois passos atrás e tentarmos entender o panorama todo, com o Estreito de Hormuz fechado, com os 20 milhões de barris por dia que deixam de trafegar por ali, além de outros tipos de derivados, enfim, sobram poucas alternativas para o mundo para se abastecer de petróleo, falando objetivamente de petróleo. E, curiosamente, Brasil se beneficia desse cenário, Estados Unidos se beneficiam desse cenário, a Venezuela, se tivesse um parque petroquímico bem instalado, se beneficiaria muito desse cenário, porque nós estamos geograficamente longe do conflito e nós possuímos capacidade de escoamento, além de produção e etc., nas Américas. O que isso significa? Que o estrangulamento ele pode ter um efeito colateral proposital, e aí é de se especular muito de que isso poderia fortalecer cadeias de distribuição, não só do petróleo, mas de derivados norte-americanos e naturalmente brasileiros também. Claro, não. Beni, eu acho que eu até falei seu nome errado aqui, quando fui me referir a você na segunda pergunta, já peço desculpa. Eu queria, desculpa invadir a sua vida pessoal, mas a gente sabe que você é iraniano. E, portanto, rapidamente, se eu puder lhe perguntar como é que você está acompanhando isso, você tem família lá, o que te apreende? Eu vim para o Brasil pequeno, Thaís. Eu era um menino quando eu vim para cá. Naturalmente, meus pais, à época, a guerra Irã-Iraque. Então, o cenário de guerra e o cenário de guerra faz com que haja naturalmente uma imigração forçosa. Então, milhões de iranianos deixaram o país, muitos deles rumo aos Estados Unidos, rumo a países europeus, Austrália. Muitos iranianos e judeus deixaram o Irã rumo a Israel. E no meu caso, nós viemos para o Brasil. Então, eu moro há quase 40 anos no Brasil. A gente não tem contato nenhum com os parentes, amigos, conhecidos no Irã, Thaís. Desde 28 de fevereiro, as comunicações estão completamente obstruídas. E isso tem um método, é um processo das mãos truculentas do regime autoritário dos ayatollahs e da Guarda Revolucionária, de impedir que pessoas fora do país saibam o que está acontecendo lá dentro. Naturalmente, quando entra um jornalista ou um correspondente, eles só mostram aquilo que interessa a eles, mas a população está sem comunicação para fora e ninguém do mundo, em tese, sabe o que está acontecendo. Por exemplo, o número que havia sido divulgado de assassinatos do governo, do regime dos ayatollahs contra o seu próprio povo no início desse ano, algumas fontes diziam 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, qualquer morte é injustificada, mas a gente tem números internos do Irã de um volume muito maior. Então, essa confusão toda que é causada pelo regime dos ayatollahs é proposital e é importante que o Ocidente tenha essa percepção. Eu, iraniano, naturalizado brasileiro, vivo no Brasil, construí minha família aqui, fico apreensivo com os mais de 90 milhões de habitantes daquele país, especialmente parentes e amigos, mas a gente precisa deixar de romantizar o que está acontecendo lá. Então, aqui só para concluir, Thaís, e indo na linha do que você me trouxe, Donald Trump não quer levar a democracia para o Irã, assim como não quer levar para lugar nenhum do mundo, deixando o romantismo de lado. Mas, de certa forma, esses 62 dias de conflito criaram alguma rusga, uma cisão entre a Guarda Revolucionária, aparentemente, e o regime dos ayatollahs, que faz, eventualmente, surgir forças que possam fazer uma alternância desse regime, Thaís. E é isso que o povo iraniano busca. O povo iraniano busca a cisão do Estado e da religião. Quando, em 1979, o Ayatollah Khomeini, Ayatollah Ruhollah Khomeini, volta ao Irã e mistura religião e política, o Irã enfrenta 47 anos de um dos piores capítulos da sua história milenar. São mais de 2.500 anos de história de Império Persa, que 47 anos conseguiram, de certa forma, manchar essa história linda do povo maravilhoso, que permitiu, de certa forma, que religião e política se misturassem. Agora, depois de 47 anos em Islamabad, em abril,
houve o primeiro encontro de uma delegação norte-americana e de uma delegação iraniana depois de 46 para 47 anos, Thaís. Você veja a importância histórica que a gente está vivendo. Não que isso vá fazer com que o regime saia de uma hora para outra, porque religião e política se envolveram, se impregnaram de tal forma que você não tem como tirar os ayatolás e a guarda revolucionária da noite para o dia de lá. Mas essa dissuasão de Donald Trump para que eles não tenham um armamento nuclear é importante, porque imagine, se já é difícil reabrir o Estreito de Hormuz com o Irã sem armamento nuclear, se eles o tivessem, não só seria extremamente mais difícil, como os países circunvizinhos estariam sob uma ameaça constante. Beni, eu agradeço, foi até importante você, conhecedor da história, né, e trazendo aqui esse olhar, para a gente não esquecer da truculência, da violência, da ditadura, né, que se impôs há 47 anos no Irã e que agora impõe isso também. Não há comunicação entre as famílias, quem está fora não fala com quem está dentro e vice-versa. Eu te agradeço muito, Beni, ter estendido aqui e ter dividido essa parte pessoal e também ouvir um pouco você, teu conhecimento histórico. A gente conversou com o Beni Fard, que é sócio da B8 Partners, que é especialista em investimentos e negócios estrangeiros internacionais. Um bom feriado para você, volte sempre. Obrigado, Thaís, a todos vocês também.